Para iniciar o programa de hoje, gente, eu vou trazer para vocês, olha só, essa música que é muito especial, na verdade, quando a gente fala sobre garantia dos direitos das mulheres, sobre paz, que é a música Quem Ama Abraça, gente. Quem ama realmente abraça, não machuca, não maltrata, não usa, né, de palavras que vão diminuir o outro. Então, essa música ela é especial por conta disso. Aí eu trago ela para vocês aqui no nosso programa de hoje. Espero que vocês possam, né, ouvir a letra, entender a letra e, claro, né, mudar aí a realidade no seu dia a dia com relação ao que vocês acreditam que seja uma relação saudável, né? Esse é o primeiro passo aí para as mulheres conseguirem viver em uma sociedade de uma forma mais tranquila e mais segura, né? As próprias mulheres passarem a entender que elas merecem uma relação de amor, elas merecem uma relação aonde elas estejam bem, né, com o parceiro. E essa música fala sobre isso. Então vem comigo. Ocupando todos os espaços aqui no Alma Feminina. Pra dizer que não se bate mulher em mulher. Pro nosso lar pedimos paz, um novo dia vai nascer num amanhã muito melhor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Não maltrata. Com responsabilidade, com bravura e com coragem, nós podemos de verdade vidas e mais vidas salvar. É só você denunciar, todos nós estamos vendo o que está acontecendo. Ninguém pode mais negar. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Mulher, cidadã, não importa a cor, o peso, a idade, todas vocês são lindas de verdade. Amiga, irmã, mães, esposas, filhas, avós. Gentileza, sejamos educados. Discriminação é coisa do passado. Diga não a esse enorme covardia. É hora de mudar essa situação. É hora de mudar essa postura, seu machão. Denuncie, não tenha medo. Ninguém pode mais ficar calado. Show machismo, show violência, show de uma vez. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá
50 minutinhos, 14h50. Você tá comigo, Karina Liberal, aqui trazendo pra você o programa Alma Feminina nessa tarde. Um super beijo pra você que está nos acompanhando, seja através, né, da rádio online, seja através aí da rádio também Comércio Equidistância, seja através da nossa live. Um super beijo pra vocês. Eu já deixo também aqui uma saudação muito especial para quem vai acompanhar esse vídeo também pelo YouTube, tá? Um beijo incrível para vocês também. Lembrando que, olha só, né? Já colabora com a gente e dá o seu like, segue aí também o nosso canal para que você possa acompanhar todos os vídeos que a gente vai trazer para vocês, as diversas entrevistas que a gente prepara aqui no programa Alma Feminina, tá? Para quem não conhece o programa Alma Feminina, é um programa feito por mulheres para mulheres, né? E a gente, essa semana, tá iniciando a semana do Eles por Elas, né? É uma semana muito especial que a gente já faz há algum tempo. Ano passado nós não fizemos, mas estamos aqui para poder corrigir isso. Dia 6 de dezembro, gente, é o dia do Laço Branco, né? Você já ouviu falar dessa campanha do Laço Branco? É uma campanha muito importante porque ela vem justamente, né, falar sobre a presença do homem, né, e a participação do homem nessa campanha que nós temos aí há diversos anos, no que a gente fala sobre garantia dos direitos para as mulheres, né? A gente sempre diz aqui que feminismo não é de forma nenhuma uma forma da gente querer combater os homens, tirar os homens da nossa vida. Não é isso. O feminismo, na verdade, somos nós, mulheres, tentando trazer os homens para essa realidade de entenderem a necessidade de uma sociedade com equidade de gênero, de igualdade de gênero, onde tanto homem quanto mulheres tenham a mesma oportunidade, né? Tenham acesso às mesmas oportunidades, porque afinal de contas somos todos iguais perante a lei, né? Perante a lei. E também, é claro, gente, numa vida normal, a gente tem que entender que existe essa questão de igualdade, na verdade. Existem diferenças, sim, entre homens e mulheres, e nós não queremos acabar com essas diferenças naturais de forma nenhuma. O que a gente quer acabar são com as diferenças sociais impostas entre homens e mulheres, o que acabam dificultando muito a vida das mulheres na sociedade, certo? Então, a campanha do Laço Branco, ela surgiu depois de uma tragédia que é anunciada todos os dias na nossa sociedade, quando nós não damos as oportunidades de igualdade a homens e mulheres. Então, a gente já pode esperar por fatos como esse quando nós criamos, né, os homens e as mulheres de forma diferente, gente. É isso que a gente quer que a sociedade passe a entender. A campanha do Laço Branco, ela surgiu depois de uma tragédia lá em Montreal, que é uma cidade do Canadá. Um estudante de universidade, um estudante de engenharia, inclusive, ele adentrou a uma sala, né, de universidade e pediu que todos os homens da sala saíssem. Nisso tinha mais ou menos 50 homens naquela sala, certo? E aí ele pediu que todos os homens saíssem da sala. E assim que os homens saíram, ficaram 14 mulheres naquela sala. Assim que os homens saíram, ele simplesmente saiu atirando contra todos na sala, né? Ou, mais certo, não é? Todos contra todas que estavam na sala de aula. Ele matou as 14 alunas daquela turma de engenharia na faculdade de Montreal, na Universidade de Montreal. E aí ele saiu pelos corredores, né, ainda vociferando contra as feministas e atirando, né, e ainda machucou mais 14 pessoas. Ele matou 14 mulheres, saiu atirando pelos corredores da universidade e ainda chegou, né, a acertar mais 14 pessoas. Entre essas 14 pessoas, 10 delas eram mulheres. Então, quer dizer, um ato extremamente machista. Ele deixou uma carta especificando que aquele ato foi um ato contra o feminismo em si. Na carta em que ele deixou, ele simplesmente dizia que tinha, ele, né, relatava, na verdade, mais 10 né, contatos, mais 10 nomes de mulheres feministas importantes do Canadá, né, mulheres de renome no Canadá em defender a causa da mulher. Ele desejava matar essas 10 mulheres, mas como ele não tinha acesso a elas, ele acabou fazendo
desse ato trágico, onde 14 estudantes de engenharia foram assassinadas naquele momento, e causou tal comoção essa tragédia que os homens canadenses que não apoiavam, né, e não apoiam, a maioria dos homens não apoiam atitudes como essas, eles se juntaram e eles criaram uma passeata, né, em nome da defesa das mulheres, né? Os homens se juntaram a favor disso. E aí a gente vem vendo ao longo dos anos, né, as movimentações aumentando com relação à campanha do Laço Branco, né? A tragédia aconteceu no dia 6 de março, lá em 1989, né? Nós estamos agora em 2019, essa campanha completa, essa tragédia, na verdade, completa, né, 30 anos esse ano. E um homem de 25 anos, novo, viu? O Marco Lepine foi que fez isso aí. Então, gente, logo depois desse crime, né, que ficou conhecido como o Massacre de Montreal, a opinião pública, tanto do Canadá quanto dos países vizinhos, chegou aqui até o Brasil, né, depois de um tempo, mobilizou essa movimentação. E eles elegeram o Laço Branco como símbolo, né, e adotaram como um lema: jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa violência. Então, não é só o não cometer, é o não cometer e não fechar os olhos diante da violência que existe contra a mulher na sociedade. Então, a gente escolheu fazer uma semana de entrevistas, né? Foi o dia 6, o dia da campanha do Laço Branco. Mas nós trazemos hoje para vocês, certo? Nós trazemos a partir de hoje essa série de entrevistas em que a gente vai entrevistar homens e falar com eles, né, sobre a participação deles nessa luta contra a violência, né, que existe na nossa sociedade voltada ao gênero feminino, e ao mesmo tempo saber aí deles a opinião de como que eles acreditam que a gente possa mudar essa realidade, certo? Hoje o entrevistado vai ser o Márcio Grey, mais conhecido como Homem-Aranha, que já se encontra aqui no Hipersom, certo? A gente vai convidá-lo aos estúdios para que a gente possa começar a entrevista de hoje e saber a opinião dele. Mas nós temos também o Capitão Vasconcelos, se eu não estou enganado, que faz parte da Ronda Maria da Penha, vai participar do nosso programa amanhã. E na sexta-feira vamos ter aqui também a participação do nosso amigo Ale Siqueira para poder falar também sobre essa campanha, tá bom? São 14 horas e 57 minutinhos, você está ouvindo o programa Alma Feminina e a gente vai recepcionar o nosso entrevistado. Ocupando todos os espaços. Aqui no Alma Feminina a gente manda um recado, uma alegria que contagia, energia que ilumina. Aqui no Alma Feminina. Coragem, muita garra e alma feminina. Aqui você tem voz e vez. Nossas tardes têm mais brilho com vocês. Assuntos diferenciados, ocupando todos os espaços.
Muito bem, a gente volta agora às 15 horas em ponto, né, para poder conversar com o Márcio Gray, mais conhecido como Homem-Aranha. E de cara ele já me traz uma novidade, né, porque eu já ia dar os parabéns aqui à pessoa. E agora eu entendi que não é a pessoa, né? Vamos dar primeiro boa tarde pro pessoal, né, Márcio? Seja bem-vindo ao programa Alma Feminina. Boa tarde, família distanciana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar um pouco das nossas experiências e contribuir um pouco com o programa, né? Ok, Márcio. Vamos entender daqui a pouquinho que aniversário é esse hoje primeiro, né? Dá um arzinho mais gostoso pro programa antes da gente entrar num assunto um pouco mais pesado, porque violência sempre é um assunto complicado de se tratar, né, Márcio? Agora são 15 horas em ponto, né? Vamos trazer aqui o nosso intervalo, mas é bem rapidinho esse intervalo e a gente volta, tá, Márcio? Alma Feminina. 3 e 1. A Prefeitura de Estância trabalha e muda para melhor a vida dos estancianos. Diversas áreas receberam grande atenção, como a saúde, que ganhou investimentos para a compra de medicamentos, construção de unidades básicas e aquisição de ambulâncias. Na educação, houve a manutenção das escolas e aquisição de novos equipamentos e materiais. Já os servidores tiveram um salário reajustado e pagamento em dia. A Prefeitura trabalha para cuidar bem dos estancianos. Prefeitura de Estância. Alma Feminina. Karina Liberal. Muito bem, olha só, agora são exatamente 15 horas e 1 minutinho, né? Entrou o nosso BG aqui, vamos diminuir aqui um pouquinho. Márcio, seja bem-vindo à Alma Feminina mais uma vez e a gente vai primeiro entender, né? Houve tanta gente parabenizando o Márcio, parabéns Márcio, que eu já tava preparada, tá até o feliz aniversário aqui, o happy birthday aqui, já esperando pra tocar pro Márcio, mas não é aniversário do Márcio, na verdade, né? Aniversário do personagem, é isso, Márcio? Isso. Primeiro eu quero agradecer a todos, né, que me felicitaram. Muito obrigado pelo carinho. Muitas felicitações. Obrigado de coração, Deus no comando sempre. E na verdade, Karina, é aniversário do personagem, do Homem-Aranha, né, que está fazendo aqui mais um aniversário na cidade de Estância, que eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de fazer esse projeto social, onde a gente vem tentando fazer um pouco da diferença, né, e ajudar as pessoas, principalmente as pessoas menos favorecidas. Então é para ele que vai as felicitações. Márcio, para que a gente possa, né, entender um pouco mais o que traz você aqui a ser o meu entrevistado de hoje, por que eu considerei o Márcio Blake uma pessoa que poderia falar, né, em nome dos homens nessa campanha do Laço Branco, certo? Para que as pessoas possam entender como que começou o seu trabalho na área social, Márcio? Quando que você viu que você poderia fazer esse trabalho, inclusive com o personagem Homem-Aranha, porque pelo que eu entendi você começou com o personagem esse trabalho, foi assim? Isso, na verdade esse trabalho já existia em algumas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar e no trecho, né, popularmente falando. Você trabalhava no trecho? Isso, E o trecho tem algumas famílias que moram distante das cidades, né? E fica um pouco inviável transporte, alimentações, etc. E nós ficávamos naquelas mediações e ajudávamos com mantimentos da empresa, com sobrava e tal, e fazíamos vaquinhas para ajudar as famílias onde estavam o gasoduto. Foi aí que começou. Eu vim para a Distância, né? Minha esposa é professora, concursada aqui da municipal, e um belo dia ela chegou em casa falando que uma criança tinha desmaiado na escola por falta de alimentação. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí compramos um alimento, cesta básica, etc. E fomos doar. Coincidiu que uma semana após seria o aniversário do nosso filho. Aí tive a sacada, né? A ideia. Eu falei, vou fazer o aniversário do nosso filho nessa escola de Homem-Aranha, que sempre eu tive a vontade de fazer um pouco do altruísmo, né? Ajuda ao próximo, né? De tentar ajudar. Doar um pouco daquilo que nós mesmos temos, né? Isso. Porque eu vou ser sincero, eu entrei em um processo depressivo após a crise, né? Porque a minha área foi bastante atingida. Sim. E o que me limitou, me ocupou também, foi o trabalho social. Eu me doei muito, cara, até hoje. Quando você começa a fazer um trabalho e as pessoas
ali agradece com carinho, com respeito, se torna prazeroso e ao mesmo tempo viciante. Eu fiquei um tempo que eu estava viciado em ajudar as pessoas. Você quer sempre fazer mais. Sim. E dói quando você chega em uma comunidade e você está com, digamos, com 50 brinquedos. E aí você entrega o último brinquedo, aí quando você dá as costas de uma criança. Homem-Aranha, você tem um brinquedo e você olha, não tem. Aquilo ali é uma sensação que você não fez nada. Então, aí devido a essas situações, eu resolvi ampliar através das redes sociais, né? As pessoas filmaram, divulgando, e hoje a gente tem um projeto que é alimentado pelo povo, né? O povo ajudando o povo. Entendi. As próprias pessoas, elas colaboram com você para que você possa colaborar com os outros. Isso. Há quantos anos você está fazendo esse trabalho, Márcio? Olha, aqui a instância está caminhando para 4 anos. Né? Graças a Deus está caminhando para 4 anos. Estou passando uma certa dificuldade, porque infelizmente algumas pessoas associam a política e deixam um pouco assim de lado. Não vou ajudar não, porque pode ser candidato, pode ser na política, mas esquece que não está me ajudando, está ajudando as pessoas que estão precisando. Aí a gente deu como é que eu posso dizer, deu uma diminuída no sentido de doações. E é um pouco triste esse lado aí. Certo. Depois a gente fala um pouco mais sobre essa questão de política envolvendo no social. Infelizmente a gente sabe, infelizmente, porque quando é feito da forma correta, a gente sabe que uma área pode colaborar muito com a outra. Sim. Mas vamos lá, Márcio. Dia 6 de dezembro, foi sexta-feira passada, foi o dia do Laço Branco, como eu estava falando um pouco antes de você chegar, e você já deve conhecer essa campanha, que é a campanha do Laço Branco, que surgiu a partir de uma tragédia em que um homem, um estudante de engenharia de 25 anos, adentrou uma sala e matou 14 mulheres estudantes também de engenharia. Que, se eu não estou enganada, você é engenheiro, não é? Sim, isso? sou. É engenheiro de produção? Isso. Não é isso? Engenheiro de produção. E aí, o que acontece? Essa tragédia acabou ocasionando a campanha do Laço Branco, que é essa tentativa de trazer os homens para a campanha, né, de igualdade de gêneros que nós temos na sociedade, tentar fazer os homens entenderem que o feminismo não quer dizer uma luta contra os homens, né? Simplesmente uma luta para que as mulheres alcancem o seu lugar na sociedade. Dentro do trabalho que você faz, Márcio, eu consigo visualizar que você tem um contato muito grande com mulheres. Sim. Não é verdade? Sim. Acho que você se deparou com inúmeras famílias em que as mulheres são o esteio da família e vivem praticamente da ajuda do governo, né? Porque essa é a realidade das áreas de vulnerabilidade, né, da nossa cidade. Como que você vê essa relação dessas mulheres com esses homens, né, nessas regiões? Eu acredito que você já viu muita violência também, né, relacionada às mulheres. Eu vi uma postagem sua semana passada que também é uma realidade que a gente acaba visualizando, que é a exploração e o assédio contra crianças e adolescentes na semana passada. Como é esse seu sentimento de empatia com essas situações? Porque o coração da gente aperta quando a gente vê isso, né, Márcio? Primeiro eu quero mandar um abraço para a nossa grande militante, Sueli Barreto, né? É uma pessoa que eu me identifiquei muito por ser mulher. Ela tem um trabalho social, quer dizer, tem vários trabalhos sociais, sim. Na qual eu me represento com ela. E eu vou te contar 2 casos que eu tenho certeza que muitos ouvintes irão desencadear uma reflexão. Mês passado eu estava numa escola onde uma criança me deu um abraço muito apertado. O que me chamou a atenção foi a força que aquela criança... Do abraço. Tipo assim, olha pra mim. E foi o que aconteceu. Quando ela me deu aquele abraço, Karina, eu senti a diferença. Ela chegou no meu ouvido e falou assim: Homem-Aranha, posso lhe pedir um pedido? Eu fiz: pode, meu amor. Peça para meu pai parar de bater em minha mãe. Nossa, aquilo ali... É uma coisa que você queria fazer acontecer, né? Eu imagino isso. Aquilo ali, eu tava com a máscara e não tenho vergonha de dizer, eu como homem me emocionei. Até hoje isso fica na minha cabeça. Eu tento fazer algo e é um pouco incomodativo no momento que você se sente incapaz e omisso com as mazelas da nossa sociedade que vem aflorando diariamente, e a sensação que passa é que a sociedade fecha os olhos com uma situação gritante que está vindo de forma tão agressiva, mas estamos fechando os nossos olhos. Outra foi uma senhora que conheceu o nosso trabalho, mandou uma foto de um filho
Homem-Aranha, por favor, você tem bastante seguidores, você poderia divulgar na sua página? Eu disse, posso sim. Divulguei. Questão assim de alguns minutos, já tinha 200 e poucos compartilhamentos e tal. Quando foi umas 2 horas após o ocorrido, ela me ligou, olha, graças a Deus encontrei meu filho. Eu posso conversar com você pessoalmente? Eu disse, pode. Aí eu fui ao encontro dessa senhora. Quando chegando lá, ela fez, olha, Mané, o menino não fugiu. Ele saiu de casa porque viu meu companheiro me agredindo. Foi outra situação, né, que deixa um pouco a desejar, porque nossas mulheres merecem respeito. Afinal, o homem veio de uma mulher. E eu sugiro que nós, homens, mude essa concepção, que mulher é o estopim, como é que eu posso dizer assim, é a válvula de escape. Às vezes o cidadão está estressado com o trabalho, com as pessoas, chega em casa, quer se contar na companheira porque a companheira faz uma pergunta, porque a companheira se interessa por ele, tipo assim, onde você estava, tal. Então eu acho que não é o caminho, porque se você olhar estatisticamente, os agressores se arrependem, mas já cometeram os delitos. Eu acho que homem não agride mulher. Uma coisa que, dos 2 casos que você apresentou aqui hoje, trazendo, na verdade, a realidade que você demonstrou aqui e que nós falamos muitas vezes estatisticamente, né? Mas você conseguiu visualizar isso na comunidade distância, sim, né? O que sim, é muito interessante a gente colocar aqui, que é uma realidade próxima, não é algo distante, né? Não, é uma realidade local. Que um lar violento, ele afeta diretamente as crianças. Sim. Elas crescem com essa visão de violência, né? E a vida é o quê, Márcio? É um ciclo, sim, né? Sim. Quando as crianças crescem convivendo em um lar violento, a gente tem que esperar o quê dessa sociedade, dessas crianças que estão crescendo nesse lar? Você tem toda a razão. Você vê que uma criança ela é referência dos adultos. Eu vejo aqui na nossa cidade, distância, muitas mulheres acuadas e com receio de colocar isso para fora, porque tem medo de sofrer retaliações, perseguições. Até quando a sociedade ela vai ficar omissa com isso? Porque, na minha concepção, eu acho que a sociedade ela tem responsabilidade, sim, principalmente no que tange as nossas crianças. Porque se você quer ajudar a melhorar o mundo, ajudar a melhorar a sociedade, tem que começar pela base. E a base são as crianças. Márcio, como homem, né, eu vou um pouquinho mais distante agora. A gente costuma dizer que existe uma mentalidade na nossa sociedade. Aí eu começo a botar a pessoa em apuros. A gente costuma dizer que existe uma mentalidade na nossa sociedade que vem desde a época da criação, desde quando nasce. Né? Nasceu o menino, a gente já sabe que tem uma criação mais de mais liberdade, né? De mostrar que tem que ir pra frente, tem que correr atrás, tem que lutar, tem que sair de casa, né? Atrás do pão. Quando é menina, uma criação mais comedida, né? Que você tem que aceitar mais, você tem que ser aquela que vai aceitar certas situações para poder não criar conflitos, né? Ela é aquela que vai apaziguar, né? É aquela que tem que sentar comportadinha, tem que se vestir comportadinha. É isso que é ensinado às meninas a maioria das vezes. Sim. Mas hoje a nossa sociedade pede de ambos os gêneros, né, uma visão mais empreendedora, uma visão, né, de você ir mais à luta, porque afinal de contas o nosso sistema financeiro não permite mais mentes tão pacatas, digamos assim, né? E isso acaba gerando um conflito na sociedade, porque nós temos homens que acreditam que devem ser, né, os bambambãs e mulheres que às vezes veem a necessidade de correr e lutar atrás da sua própria subsistência, mas acabam se esbarrando nesse muro que a própria sociedade cria para elas. Então a mulher ela quer ter um pouco mais de liberdade parecida com o homem, sair o horário que quer, beber da forma que quer, se vestir da forma que quer, porém os homens ainda continuam olhando para essas mulheres como objetos de desejo, como, né, porque a verdade é essa, né? Costumam dizer que homem ele é um animal, né? Ele olha, se atrai, né? Então, só que tipo, existe, né, os bloqueios da sociedade em que ele tem que entender que a mulher também tem o direito de, né, de ter o comportamento dela na sociedade da forma que ela quiser. E aí a gente vê essa série de casos de violências, de assédio, né? Como que você vê o papel, né, dos homens na sociedade atual, né? Porque a gente vê essa inconsistência. A doutora Dália Franco, que é uma das grandes defensoras estaduais do direito das mulheres, ela
costumo dizer assim, que as mulheres elas descobriram a rua, mas os homens eles não descobriram a casa. Sim. Porque na verdade é um paradoxo para mostrar que as mulheres, como elas têm que ir para a rua, elas aprenderam, elas se adaptaram, né? Elas estão aí evoluindo. A cada geração que surge de mulheres, nós vemos mulheres cada vez mais empreendedoras. Hoje somos maioria nas universidades, hoje somos maioria nos diversos cargos que envolvem uma disputa por merecimento, né? Não por indicação, porque quando é por indicação aí já era, né? Aí os homens são maioria, não tem para onde correr. Mas por merecimento, por capacidade, as mulheres são maioria sim, né? nessas áreas. Então, como é que você vê o papel do homem nessa sociedade diferente que está surgindo, né? Olha, eu vejo como mudanças e quebra de paradigmas e com crenças. Tudo começa pela criação, a base. Se o indivíduo ele é criado em um ambiente machista, em um ambiente conservador, tende-se, na fase adulta, ele se tornar igual. Mas, nos dias atuais, não cabe mais o homem rotular uma mulher porque ela tem desejos. Vamos lá, se eu me beliscar agora aqui, eu não vou sentir dor? Vai. Se eu beliscar, você não vai sentir dor? Ou seja, se eu tenho desejos, vocês também têm desejos. Então, tem que respeitar isso é evolução. O homem moderno, ele tem que entender que ele tem que lavar um prato, ele tem que arrumar uma casa, ele tem que trocar uma fralda de um filho, ele tem que colocar o menino na escola. Ou seja, aquela coisa de eu faço isso e você faz aquilo, para mim já é arcaico, já não cabe mais. Porque um dia eu estava ajudando minha esposa na tarefa doméstica, realmente é cansativo. Eu até lanço um desafio aqui para os meus colegas homens. Tira um dia da semana, um final de semana, ajude sua esposa, para você ver. Eu faço uma troca. Fala assim, hoje eu vou cuidar das crianças e você vai trabalhar, para que vocês vejam o quão as mulheres são necessárias, o trabalho delas. E tem que ser respeitado. Às vezes uma mulher ela vai para um bar com uma amiga, ela sente atração por um determinado homem, enfim, ela tem vontade, por que não chegar? Já que é recíproco. Que mundo é esse que nós ainda estamos vivendo naquela parte do conservadorismo? Eu não posso isso, você pode aquilo? Não. Agora, tudo dentro de um respeito, tudo dentro de uma normalidade. Eu acho que as mulheres têm um espaço, sim. Por exemplo, o caso de Sueli Barreto, hoje, é uma pré-candidata da Prefeitura de Estância, que é mulher. Sim, eu sim. apoio ali com vontade, porque se você olhar no histórico da política da cidade, você não vai ver mulheres. Nós temos 15 vereadores, onde só temos uma mulher. Uma mulher. A população de Estância, se você olhar, eu acho que é em torno de, salvo engano, de 56% do público feminino. Mais da metade. Por que não ter lá mais mulheres? Então, é só um parâmetro para que a gente possa ter noção o quanto as mulheres estão perdendo espaço no sentido de não avançarem através de quebra dos seus medos, receios e paradigmas. Márcio, vamos lá. A gente já falou aqui sobre diversos caminhos aqui envolvendo essa questão, né, das mulheres na sociedade. Eu lhe pergunto, diante da realidade que você vivenciou, que você presenciou, de duas crianças, né, sofrendo com a situação da violência contra as mulheres, diante do que você vê nas estatísticas, diante do que a gente vê em várias matérias, né, de jornais, infelizmente, gente, tem uma imprensa bem, né, carrasca quando fala desses casos, que eles escancaram mesmo, né, a situação da nossa sociedade, e nós temos que entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, casos em que nós temos uma menina, uma adolescente, que ficou em coma no hospital e foi estuprada por um enfermeiro. Ela faleceu poucos dias depois. A situação dela já era crítica, mas, quer dizer, o momento em que você está ali, né, sedada, né, precisando de cuidados médicos,
você não está pedindo por aquilo de forma nenhuma. Sim. E é algo que a gente sempre diz. Na maioria das vezes em que tem caso de uma mulher estuprada, de uma mulher assediada, geralmente a primeira pergunta da sociedade, eu digo isso, é a primeira pergunta tanto de homens quanto de mulheres, não é só de homens não, para dizer que o machismo é algo de homem, não é. O machismo é da sociedade, não é algo de homem. A gente tem que tirar isso da nossa mente. Mas a primeira pergunta que se faz é: que horas era isso? Que roupa ela estava vestindo? O que ela fez para isso acontecer? Né? Então, o que esta adolescente que estava em coma fez para merecer isso? Né? O que uma senhora de idade com mais de 80 anos fez para merecer ser também estuprada pelo genro? Né? Quer dizer, não é uma questão do que a mulher faz para merecer, é uma questão que os homens são ensinados que eles podem fazer o que eles quiserem com as mulheres. Perfeito, é a questão cultural, né? Exato. Por exemplo, no passado, a mãe que teve uma filha possivelmente assediada, onde a filha se reportava para a mãe ficava fazendo indagações: você tem certeza? Ou seja, ficava intimidando a colocar começa aí, né, Márcio? Para frente, porque ela foi também educada a não avançar para os seus direitos. Mas hoje isso não cabe mais isso. Hoje, com o uso da tecnologia, você pega um celular desse, aí você chega aqui no estúdio, olha, o estúdio aqui é maravilhoso, não sei o quê, você quantas visualizações. Ao mesmo tempo, olha, esse estúdio aqui não presta, não sei o quê, vai ter também uma repercussão negativa. Então, graças às redes sociais, graças ao uso tecnológico, da tecnologia, as amordaças estão caindo. E o conselho que eu digo: homem não agride mulher, e mulher não deve ser submissa à violência doméstica, porque vai chegar um momento que pode desencadear uma situação fatal, e aí já é tarde. E quem mais é sobrecarregado com essa situação são os filhos que são mais as vítimas principais. Então, pegando o gancho do que você falou, você acredita que as mulheres, quando elas vivem essa situação de violência, além, é claro, de quebrar com esse paradigma do qual elas são criadas, de aceitar, de apaziguar, né, de pensar nos desafios que vai ter quando resolver, né, se separar ou denunciar, ela pensar no que a violência que ela está vivendo no lar, né, naquele lugar de amor e respeito, porque lar é para ser isso, né, como as próprias letras da palavra falam, né, lugar de amor e respeito, o nosso lar. Sim. Né? E aí, tanto elas quanto as crianças vivendo essa situação de violência dentro da casa dela, tem consequências incríveis no futuro dessas crianças. Sim. Se não uma consequência mais imediata quando os homens, né, eles acabam chegando aos finalmente, que a gente acaba vendo aí em uma série de casos de feminicídios que nós temos no nosso país e no mundo, na verdade, não é algo só do Brasil isso, né? E então o que você me diz é que as mulheres, elas, além de pensar nelas, elas têm que pensar também nos filhos. Sim. Você foi muito feliz nas suas colocações, onde você fala que não é a questão da mulher em si, mas como um todo, a sociedade. Porque às vezes a mulher, ela tem receio de expor a sua situação, porque o próprio ambiente familiar vai de encontro, ao invés de dar um apoio, dar um suporte. A gente tem uma crença que diz assim: você também deu ousadia, você estava com um determinado vestes, tal. Não é bem assim. Nós temos o direito de ir e vir, você tem o direito de usar o que você quiser. Não é porque você está com determinada roupa que você está provocando. Não é bem assim. Você tem seus gostos, você não gosta de verde, eu não gosto de vermelho, tem que ser respeitado. Né? Não dá o direito de você partir para a violência, partir para uma agressão. E essa história de dizer que mulher é sexo frágil, isso é mito, isso é crença. Nós temos aí grandes mulheres, tem a nova agora CEO da TAM, da América Latina, sim. Você está entendendo, que está exercendo o cargo máximo de uma empresa de privada e tal. Então, várias mulheres que estão ocupando seus espaços. E serve também para motivar as outras que estão ainda em cima do muro. Tem que avançar sim, tem que correr atrás. Nós temos aí dados estatísticos que mostram que as mulheres hoje estão buscando formações de nível superior, pós-graduação, mestrado, ou seja, tem que ter seu espaço.
Márcio, agora são 15 horas e 24 minutos, tá? A nossa última pergunta vai ser relacionada. Eu vou fazer agora, mas você não vai responder agora, tá? Eu vou lhe dar tempo para você pensar. Como homem, o que você vê que você pode fazer para tentar reverter essa situação que a gente tem de violência, né? O que você acredita que o poder público ou que a sociedade como um todo pode fazer para poder tentar reverter essa situação de violência contra as mulheres que persiste na nossa sociedade até os dias atuais? Mesmo nós tendo aí inúmeras campanhas que falam, né, na importância da gente garantir uma sociedade, né, mais tranquila para as mulheres, inúmeras campanhas, a campanha do Laço Branco, dentro do Outubro Rosa, que é relacionada à saúde da mulher, mas esse tema é extremamente batido. O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o assunto mais debatido nessas datas sempre é o combate à violência contra as mulheres. É algo que tem sido, assim, crescendo de uma forma incrível na nossa sociedade, mas mesmo assim a gente continua vendo, né, as estatísticas, elas não caem. Então, vou deixar você pensar um pouco com relação a isso, certo? Que como homem você acredita que pode colaborar, certo? E como que a sociedade deve se portar também para poder melhorar essa situação, ok? Antes de você responder, eu vou tocar aqui uma música que é muito legal aqui no programa. Eu já trago ela há algum tempo, na verdade, como uma forma de incentivar as minas a torcerem pelas jogadoras femininas. Nós temos campeonatos já bastante organizados no nosso país. Alguns são televisionados pela TV paga, né? A seleção brasileira em si começou agora a ser, né, divulgada a nível nacional, mas a gente precisa também incentivar as mulheres a estarem aonde elas quiserem. E o mundo do futebol é um mundo extremamente masculino, né? Onde o sub-17, sub-16, o sub-13, o sub-10 masculino é sempre mais valorizado do que as competições femininas. Então a gente tem o Torça Como Uma Mina aqui agora pra gente falar um pouquinho. Hoje, né, que é dia 10 de dezembro, estamos aí às vésperas de 2 amistosos da seleção brasileira, que vai jogar contra o México, né? Vão ser 2 amistosos em que a nossa Pia Sundhage, técnica feminina, né, técnica da seleção feminina, tá preparando a equipe para o ano que vem, né? Que nós temos aí Olimpíadas, né, uma competição mundial super importante, e o Brasil, mesmo estando muito aquém em investimento no futebol feminino, sempre tem conseguido resultados positivos nos campeonatos internacionais, certo? Fora isso, Torça Como Uma Mina, que eu vou deixar para explicar depois para vocês, fala sobre o lançamento do Campeonato Estadual de Futebol Feminino, que finalmente vai começar. Vamos ouvir o Torça Como Uma Mina. Alma feminina. Vem, vem, vem! Meninas, vocês são nossa seleção. Uma força que nos carrega. Mulheres merecem viver e jogar como qualquer outro atleta do planeta. Meninas, vocês são o som, são a cor, o suor. Nosso time que tudo enfrenta. Vamos pra cima mostrar pra esse povo tão lindo que as minas conseguem e aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Vamos Brasil, bora lá, vitória buscar e encher o estádio de alegria. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Vamos Brasil, bora lá, vitória buscar e encher o estádio de alegria. Aê, 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 la 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 Mensagem, né, de apoio aí às nossas queridas jogadeiras, as jogadoras de futebol feminino. Depois da gente falar tanto aqui no programa Alma Feminina, inclusive o Rudá, técnico da equipe chanciana de futebol feminino, vir aqui, a nossa querida Nathalie, que é uma das coordenadoras também da equipe, vir aqui falar que o estado de Sergipe estava super atrasado com o seu campeonato estadual. A maioria dos campeonatos estaduais aí ao redor do país já se encerraram. Finalmente saiu a tabela do campeonato estadual de futebol feminino aqui
aqui de Sergipe. E nós temos a equipe do Estanciano, que tem por base o projeto Eu Acredito Nelas, né? A escolinha de futebol que já atendia diversos meninos de áreas vulneráveis da nossa cidade e que abriu agora em 2019 as escolinhas de futebol para as meninas e já alcançaram aí 90 meninas participando dos treinos, né? E aí se tirou a equipe um pouco com a idade um pouco mais acima de 15 anos e percebeu-se que nós tínhamos uma equipe de futebol feminino adulto que poderia participar e competir. Procuraram o Estanciano topou, está aí, vai participar a partir de domingo dia 15 de dezembro. A nossa equipe de futebol feminino Estanciano, Márcio, vai enfrentar a equipe do Santos Dumont, a equipe, né, de Aracaju, e a gente convida toda a sociedade estanciana para poder ir ao Francão apoiar as nossas meninas. E o Estádio Francão, domingo, a partir das 15 horas, galera. Vamos acompanhar esse super jogaço, apoiar as meninas da nossa equipe, tá certo? A entrada, nós estaremos, né, pedindo apenas 1 quilo de alimento para que a gente possa fazer uma campanha de doação de sangue. Afinal de contas, nós estamos no mês natalino e tantas famílias precisam de ajuda. Por que não aproveitar esse momento, né, de celebração do esporte para poder fazer essa ação aí beneficente, tá? E fora isso, é só você levar aí o seu amor por Estância e, claro, a sua vontade de apoiar as meninas estancianas no campeonato estadual, tá? Elas estão super se preparando. Hoje é terça-feira, 15h31, estão em pleno treinamento, gente. As meninas, elas treinam toda semana, terça, quinta e domingo. Karina, mas é uma equipe treinar apenas 3 dias na semana? Mas é porque o futebol feminino no nosso país, Márcio, ainda é visto como algo amador, né? E poucas equipes, elas se reúnem tanto quanto a equipe estanciana, que tem essa organização, tem um corpo técnico, um corpo, né, organizador, que faz de tudo para que as meninas se preocupem apenas com o campo e com o treinamento quando elas estão ali se dedicando ao futebol. O que é diferente. Muitas equipes, as próprias meninas têm que se organizar e comprar fardamento, não. Aqui em Estância, o projeto Eu Acredito Nelas e o futebol feminino estanciano, né, a equipe de futebol feminino estanciano tem garantido a essas meninas as condições de jogo, né? Inclusive, elas receberam um kit de fardamento aí semana passada de um dos patrocinadores da equipe, né? E a gente espera que a sociedade possa ir lá, né? Tanto torcer pelas meninas, né? Quanto mostrar, olha, nós estamos com vocês, né? Parabéns, continue na luta, o sonho vale a pena, porque muitas delas sonham em progredir no campeonato, né? No futebol a nível nacional. E a equipe do Estanciano hoje conta com uma jogadora, a Lígia, Márcia, que a Lígia, ela já foi jogadora do Kinderman. A maioria delas são jogadoras amadoras, né? Mas a Lígia não. A Lígia já é uma jogadora de futebol profissional e que não cobra nada da equipe para jogar junto com a equipe. E acaba servindo de exemplo para as outras, porque ela já foi pro Kinderman. O Kinderman Havaí, na verdade, hoje é uma das melhores equipes nacionais que o Brasil teve, né? Nos últimos anos deu uma caída, mas ele já foi o topo, já foi campeão brasileiro, né? Hoje é o Corinthians. No feminino, viu? No feminino, gente. Porque às vezes eu dou os resultados aqui do campeonato do Brasileirão Feminino, mas o Flamengo não, o Flamengo ganhou. Não, minha gente, foi no Brasileirão Feminino, né? O Flamengo perdeu no feminino, que foi o Corinthians que venceu. Mas o Flamengo foi campeão estadual. No Campeonato Carioca, o Flamengo foi campeão também no feminino, viu, gente? Pelo amor de Deus, não vai me apedrejar nas ruas, não, porque fale mal de tudo esse ano, só não fale mal do Flamengo, pelo amor de Deus. São 15h32, fica aqui esse convite pra vocês, fica o convite pra você, Márcio, também. Inclusive, Sueli já disse que vai, tá? Nossa amiga Sueli Barreto disse que domingo, 15 horas, vai estar lá apoiando a equipe feminina de futebol. Então, se você puder ir também acompanhar ela lá, né? Eu vou estar fazendo a cobertura do evento, porque eu e aquelas meninas somos assim, coladas, unha e carne. 15h32, eu vou para um intervalinho rapidinho, Márcio, e na volta você me deve uma resposta, né? Como homem, como que você vê que pode colaborar, né, nessa questão da violência contra as mulheres e principalmente como você vê que a sociedade também deve se portar diante, né, desses casos para que a gente tenha uma diminuição aí na violência contra as mulheres. Combinado? Eu vou ao intervalo e volto já já. Saiam daí não. Alma feminina, alma 13h33.
A Prefeitura de Estância trabalha e muda para melhor a vida dos estancianos. Diversas áreas receberam grande atenção, como a saúde, que ganhou investimentos para a compra de medicamentos, construção de unidades básicas e aquisição de ambulâncias. Na educação, houve a manutenção das escolas e aquisição de novos equipamentos e materiais. Já os servidores tiveram um salário reajustado e pagamento em dia. A Prefeitura trabalha para cuidar bem dos estancianos. Prefeitura de Estância. O Cantinho da Criança avisa todos os seus clientes e amigos que agora está em novo endereço, na Rua Doutor Moisés Costa Carvalho, número 290, ao lado do G Barbosa, com peças a partir de R$10. Venha e traga seu filho e faça-nos uma visita. Está esperando o quê para fazer o seu cartão de crédito sem anuidade, sem taxa de adesão e com vários benefícios exclusivos? O Banese Card chegou para descomplicar a sua vida. É para levar aonde você for e comprar com conforto, sem pagar a mais por isso. Use Banese Card no supermercado, na praia, no posto de combustível, na farmácia e onde mais você precisar. Faça já o seu. É só apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e boas compras. Banese Card, tá com tudo, tá na mão. Vai construir ou reformar? A Conceição Material de Construção é a marca que é consolidada em todo lugar, em todas as obras de toda a região. Tem a qualidade dos produtos da Conceição Material de Construção. Além do menor preço em toda a loja, você conta com pagamento super facilitado e aquele descontão. Venha você também para a maior loja de material de construção do interior sergipano. Conceição Material de Construção, em Estância Capitão Salomão Centro. Uma empresa do Grupo Roberto da Conceição. Uma marca de credibilidade e garantia do menor preço. O Natal nas lojas Guanabara já chegou. Se o Papai Noel falou, tá confirmado. Já começou o Natal nas lojas Guanabara. Antecipe suas compras, realize os sonhos de sua família e aproveite todas as promoções do Natal antecipado das lojas Guanabara. É a loja todo dia em promoção. Tá feliz, não é, Papai Noel? Lojas Guanabara, dos arrojadinhos. O Natal mais barato do Brasil. Vale a pena conferir. Participe você também do primeiro Natal Solidário Jet Fiber. Agende sua instalação com Wi-Fi por apenas R$70 mais 1 quilo de alimento não perecível. É isso mesmo. Você vai navegar na ultra velocidade 100% fibra ótica Jet Fiber e ainda ajuda as famílias carentes da nossa cidade. Para cada quilo de alimento arrecadado, a Jet Fiber doará mais 1 quilo. Jet Fiber, a sua internet 100% fibra ótica. Rua Capitão Salomão 120B, no centro, vizinho a Jet Laser Informática. Fone 79998213111. Essa é uma campanha pela vida. Natal de Luz. Natal da solidariedade sem fome em Estância. Seja solidário. Ajude a salvar uma vida, doando 1 quilo de alimento não perecível. Procure um ponto de arrecadação e faça a sua doação. Banca da Martinha, Loja VC, Ótica Santa Helena e Restaurante Saborear, no bairro Cidade Nova. Apoio Imperson, Rádio Comércio, apoiando essa iniciativa social. Alma feminina, Karina Liberal. Olha só, agora em Estância, 15 horas e 37 minutinhos, né? Estamos com o Márcio Greik aqui, ele que é mais conhecido como Homem-Aranha, né? Quando você vê um Homem-Aranha pela cidade, é o nosso amigo Márcio que tá aqui com a gente hoje. E eu fiz uma pergunta pro Márcio antes do intervalo e agora a gente vai ter a resposta, né, Márcio? Como que você vê, né? Como a sua ação individual, o que você acredita que você pode fazer para tentar diminuir um pouco a situação de violência, né? Onde você mora, Márcio? Antes de respondê-la, eu gostaria de dar fazer um apelo para as pessoas que estão vivenciando isso, para as guerreiras que estão sofrendo um determinado assédio, que vocês tenham forças, mas lutem pelos seus direitos, não abaixe a cabeça para homem nenhum.
vocês não merecem andar de cabeças baixas, e dizer para os agressores: pense 2 vezes antes de você cometer esse tipo de delito, porque a mulher, ela não foi feita para ser agredida, foi feita para ser sua companheira. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, Karina, eu acho que tudo inicia com educacional, a parte de educação. O racista, a pessoa que julga, ela faz isso porque ela não detém o conhecimento. Na maioria dos casos, é extrema ignorância. Eu sugiro, se eu pudesse ter o poder de interagir diretamente nessa situação, eu investiria mais em campanhas educativas. Por exemplo, quando o agressor ele agride uma mulher, ele tem que ter em mente que ele está agredindo a mãe dele, a filha dele, a esposa dele, né? Diretamente, claro. Mas não é só aquela mulher, é um conjunto, porque ele veio de uma mulher. E eu acho que também os nossos governantes deveriam ter uma tratativa mais abrangente nesses casos, porque estatisticamente está gritante. Eu acho que eu arrisco agora dizer que talvez nesse exato momento no Brasil alguma mulher está sendo agredida. Com certeza, de alguma forma. Porque a violência contra a mulher, ao contrário do que muitos pensam, não é só aquela em que você toca, não é só a física, né? Existem diversos tipos de violência contra as mulheres, inclusive envolvendo a violência psicológica. Então você imagine quantas mulheres não estão sendo diminuídas nesse momento por um motivo ou outro, né? Por exemplo, às vezes o indivíduo ele não agride a sua companheira em casa, mas ele vai para um determinado carnaval, ele faz uso de bebida alcoólica e passa uma garota na rua, ele quer puxar um cabelo, ele quer agarrar, enfim, eu acho que não é o caminho correto de você conquistar uma situação que você almeja. Eu acho que existem outras formas de você pleitear a sua conquista. E a mulher, ela não é para ser submissa ao homem, muito pelo contrário, ela está aí para agregar, e já está acontecendo, viu? Tá, né? As mulheres, elas estão aí impondo, né, a sua forma de ver o mundo, né, o seu espaço no mundo, a gente está começando a impor, e aí os homens, alguns homens acabam ficando para trás, né, nesse caminho. A gente espera que a sociedade possa encontrar, né, a adaptação para essa sociedade 50-50, que é a sociedade em que homens e mulheres têm acesso às mesmas oportunidades em todas as áreas, em todos os âmbitos. Márcio, a gente falava aqui no intervalo sobre uma coisa muito interessante, eu acho que é importante a gente tratar sobre isso. Sim. Já são 15h42, quando a gente vai ver e o assunto rende, né? Senão não dá tempo da gente falar sobre isso. Que é referente a essa questão que você mesmo chegou a mencionar lá no início, política e social, né? Sim. Você já fazia esse trabalho social e você está tendo dificuldades em continuar o seu trabalho, sim, porque atrelam o seu nome a uma possibilidade de você concorrer a um cargo eletivo na cidade. Sim. E aí você vê esse trabalho que você já fazia de uma forma um pouco mais tranquila, né, sofrer mudanças, né, e até ter que restringir a ajuda que você dava à população. Como que você vê essa relação política e social, né, Márcio, hoje em dia, assim? Excelente pergunta, Karina. Eu acho o seguinte, eu faço parte de uma linhagem política totalmente nova e ousada. Na minha ótica, eu acho que o político, antes de ele ser político, ele deveria passar por um processo de conhecimento das mazelas da sociedade. Por exemplo, o médico, eu estava falando com você aqui no intervalo. O médico, antes de ser médico, ele faz uma residência no hospital público para depois ele ter a sua diplomação. É a mesma coisa o político. O político, ele gerencia serviços públicos, mas ele não vivencia na pele o que ele está gerenciando. Os filhos do político, ele não tem... os filhos do político não desfrutam de escola pública, não usam o SUS, mas eles que gerenciam. Como mudar isso se a gente tem gestores que não estão diariamente vivenciando? Por exemplo, a Lei Maria da Penha foi estipulada, a Lei Maria da Penha, decorrente de uma agressão que a própria Maria da Penha sofreu. Hoje é uma lei que está beneficiando e fazendo jus aos direitos das mulheres. É a mesma coisa com a nossa política. Digamos que tenhamos mulheres senadoras, mulheres deputadas, e que precisam se engajarem mais nesse sentido em defesa das mulheres.
Porque a política, na minha concepção, ela não é ruim. Ruim são algumas pessoas que aí estão, que infelizmente está travando o processo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Karina, não sei se você arrisca responder. Você sabe quem foi o maior político de todos os tempos? Jesus Cristo. Parabéns. Você é uma das poucas pessoas que acertam. É uma blasfêmia? Não, vou explicar. Jesus Cristo, quando ele veio, ele compartilhou o pão com os 12 apóstolos, pediu para fazer jus aos seus mandamentos e multiplicar a palavra. Aquilo ali é uma política. Ou seja, a política ela veio para gerenciar, melhorar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, por nós não atentarmos para fins políticos, que nós temos o paradigma, né? Futebol, religião e política não se discute. Exato. É a mesma coisa o caso das mulheres. Briga de marido e mulher não... Ninguém mete a colher. É certo isso? Não é. Então, começa por aí. Temos trabalhado justamente nessa questão da política de desmistificar essa questão, né, do não se intrometa, né? Você vê alguém sendo vítima de violência, seja mulher, criança, adolescente, tem os números para você denunciar, né? Tem o Disque 100, né? No caso de crianças, que inclusive você fez uso do Disque 100, não foi? Fiz o uso, só para você ter uma ideia, Karina. Uma criança de 5 anos com a sua parte íntima infeccionada decorrente de abuso sexual. Eu denunciei, estou sofrendo retaliações, mas eu não me arrependo. Eu sou pai e tenho que denunciar mesmo. Imagine, uma criança que não tem como se defender. Aí, o que me deixa mais indignado, Karina, é que a rua toda sabia. E ninguém agiu, né? Será que nós não temos responsabilidade sobre isso? Márcio, essa é uma das realidades que eu sempre toco aqui no programa. Hoje eu não toquei a música, mas a gente toca aqui quase que diariamente 2 músicas que são relacionadas ao abuso sexual contra criança e adolescente. É aquela música O Seu Corpo é um Tesourinho e a música O Segredo, que é justamente a chave, né, da problemática, né, que a gente tem na nossa sociedade. Quer dizer, você se deparou com a realidade e você agiu, mas quer dizer, inúmeras pessoas se depararam com aquela realidade e elas não agiram na defesa dessa criança, né? O porquê disso é que é muito preocupante, entendeu? Enquanto a gente tiver as pessoas com medo de agirem nessas situações, a gente não vai ver essas situações melhorarem na sociedade, porque os agressores, eles se sentem acobertados, né? Quando a gente se depara com um caso desse na família, a primeira coisa que a gente faz, não, isso vai ser um escândalo na sociedade, né? Imagina o trauma para a família e esquece que o maior trauma é para quem? Para a criança vítima, né, do abuso. Então, é importante que a sociedade pare de se calar, pare de gerar o segredo, pare, né? É tabu, gente. É algo que a gente não quer ver acontecer com as nossas crianças de forma nenhuma, mas acontece. E enquanto a gente acobertar, nós não vamos diminuir esses números. Então a gente toca aqui praticamente diariamente essas músicas para que a gente possa justamente combater situações como essa que você vivenciou, né, Márcio? E isso a gente vê ocorrer em famílias, Márcio, de todas as áreas. Não é só nas regiões, né, mais pobres da nossa cidade. Isso acontece, e do nosso país e do nosso mundo não. Acontece em todas as camadas, né? Enquanto a gente não tirar do armário essa problemática, a gente não vai resolver. Temos alguns avanços, precisamos avançar muito mais. E eu faço comparativo com relação às mulheres porque é a mesma situação. A gente vê os índices de denúncias de violência doméstica, de violência de assédio, de preconceitos aumentarem. E eu digo que isso não é devido ao fato da violência ter aumentado contra a mulher, entendeu? Eu digo que isso é devido ao fato das mulheres passarem a ter consciência de que devem buscar ajuda, que devem se livrar da violência, sabe? Elas começaram a ter mais coragem. Antigamente era tudo colocado embaixo dos panos. Então você imagine o quanto que nós não temos de casos como esse que você vivenciou sendo colocados debaixo do pano, não é, Márcio? Sim. Então, diz quem sem, sempre que puderem, né? Com certeza, sem medo. Como esse, eu imagino que tem outros casos, né, na cidade que você acaba se envolvendo. Tem, porque... E recebendo retaliações. Porque, tipo assim, Karina, eu não consigo ser submisso, né? Uma das coisas que me fez eu partir para arregaçar as mangas e ter mais ações foi
esse lance da Lava Jato, né, com a crise, porque eu me vi em uma situação, você fala mal de todo mundo, eu me olhando no espelho, né? Você fala mal dos políticos, você fala mal do vizinho, você fala mal do sei o quê. O que você está fazendo para mudar? Então hoje eu resolvi descruzar meus braços. Um dia desse eu fui indagado por uma pessoa, qual é a sua religião? Eu fiz, minha religião, meu evangelho é arregaçar as mangas e ter mais ações. E ajudar o próximo, né? Porque não adianta você falar, pregar a palavra e tal, e cadê as ações? Nós precisamos ter mais ações. Às vezes a gente se depara numa situação na rua. Um dia desse uma pessoa falou, Márcio, aconteceu um lance que ele ficou sem saber o que fazer em Aracaju. Uma mulher, ela teve ataque, né? Não sei se foi de epilepsia, alguma coisa do tipo. Estava lá no chão se batendo, onde as pessoas transitavam e ninguém fazia nada. Porque as pessoas estão com medo até de dar um socorro, estão com medo de parar para ver se pode ser um assalto, pode ser uma situação, e isso está aflorando mal nas pessoas sem que percebam. Porque uma coisa que nós temos que aprender com o mal ele é blindado, eles são unidos, já o bem é um pouco omisso. É verdade. Então nós do bem temos que ter mais ações, tem que partir mais para o campo de batalha e tentar fazer a diferença. Tá, então, 15h49, Márcio, eu quero agradecer, de certo, você ter vindo ao nosso programa Alma Feminina. Sinta-se à vontade de voltar. Nós estamos, né, o Sou Mais Mulher, que é o projeto social ao qual eu estou à frente, já em comunicação com Sueli Barreto. Estamos aí preparando um evento agora para sexta-feira à noite, para poder falar sobre a campanha do Laço Branco, trazer a comunidade, principalmente a comunidade que é envolvida na área do direito, né, que infelizmente, é o último lugar, não é o último lugar, gente, a última escala da violência chega ali no direito, né? Quando a gente consegue que haja uma denúncia, que precisa de advogado de um lado, advogado do outro, a gente precisa ter pessoas nessa área preparadas para lidar com relação à realidade da garantia dos direitos das mulheres, tanto porque é do mundo do direito que acaba saindo delegados, né? Juízes, né? Defensoria pública, ou seja, a maior parte da rede de defesa das mulheres está no mundo do direito. Então, na sexta-feira à noite, a gente está aí prevendo, já estamos terminando a organização desse evento. Eu espero que você possa estar presente também lá, levando a sua experiência, a experiência que você teve aí no seu contato com as comunidades, para uma roda de conversa certa relacionada ao assunto. Fica aqui o convite desde já. Será uma honra, agradeço pelo convite. Eu acho que eu vou estar ao lado de grandes guerreiras, que é você e a Sueli Barreto, que eu tenho uma maior admiração por ambas, e dizer que não desistam, lutem, porque tem mulheres que dependem dessa militância de vocês. São 15h50, eu vou abrir o espaço para suas palavras finais, viu, Márcio? Fica à vontade. O tempo é seu, o tema é livre. Vou dar essa folga, vou dar o tema livre, porque eu já apertei demais. Eu quero agradecer a todos, né, as pessoas que vêm contribuindo com o nosso projeto, que me param na rua, que acreditam em mudanças, que acreditam num novo diferencial. Falo novo no sentido de ter mais ações novas, de ter mais iniciativas, e dizer que por essas pessoas que eu continuo. Porque não é fácil não, Karina. Às vezes eu tenho uma sensação que você está... É como se estivesse em um quarto escuro, onde a pessoa abre aquela janela e aquela luz se incomoda. No momento que você parte para a ação no que tange você fazer a diferença através do bem. Incomoda bastante. Eu nunca imaginei em minha vida que esse tipo de trabalho ia incomodar. Mas eu não abaixo a cabeça. Porque, digamos, você é seletista, você recebe o 13º salário, que agora muita gente vai receber, é proveniente de trabalhadores que lutaram no passado para que você tenha esse benefício. Tudo é a base de luta. Tudo é a base de um preço que tem que se pagar. E se o preço for esse, eu fico feliz em pagar. Tá, então. Muito obrigado pela sua presença. 15h52, sempre encerramos o programa Alma Feminina, gente, com mensagens, né, de fé, de apoio, de gratidão, na verdade. Essa força divina que acaba possibilitando, né, que a gente abra os olhos, que a gente tenha um sol lindo em cima da nossa cabeça. A gente anda reclamando muito desse sol, viu? Sim. Gente, vocês andam reclamando muito do sol. Vamos lembrar de agradecer por ele também, né? Perdão, só agradecendo também a minha esposa, Dani. Beijo enorme pra você. Te amo. Dani, vamos lá. Falei em sol, né?
O Astro Rei, ele lembrou de você. Só pra poder deixa dele só ter lembrado agora, tá? 15h52, né, Márcio? Vamos pra essa mensagem especial, nossa mensagem de fé. E eu agradeço demais a você por ter vindo aqui ao programa Alma Feminina. Que venha mais vezes, como eu já falei, certo? Que a gente possa estar junto em outros atos, como eu também já fiz o convite pra sexta-feira que vem. Sexta-feira essa, né? Que tá próxima aí. E pra você que acompanhou a gente pelas diversas plataformas digitais, né? A nossa live acabou cortando no meio, mas o vídeo vai pro YouTube daqui a pouco, né? Pra você no YouTube, pra você que tá nos acompanhando pela rádio, pelo Hipersom Rádio Comércio, pra você que tá acompanhando a gente pela RTV Bahia Rádio Online, né? Eu agradeço demais a presença de vocês no dia de hoje. E vamos a essa mensagem de fé, né? Alma feminina. Alma feminina. Viver é um ato de heroísmo. Todos os dias surgem novas batalhas, novas lutas que teremos de vencer. E para isso precisamos de muita força, muita esperança, muita ambição e de querer. É impossível superar desafios e eliminar os males deste mundo sem fé. Só ela, a fé, revela o melhor caminho e permite que a tentação de desistir se dissolva na passagem do tempo. Às vezes, quando do nada aparecem 1000 provas de fogo, precisamos levantar a cabeça e continuar. É preciso que os medos desvaneçam e a coragem surja, mesmo que por um milagre. Sim, eu repito, viver é um ato de heroísmo. E está só ao alcance de quem acredita que o amanhã pode ser melhor e que tudo pode se resolver. Sim, viver é bom, é belo, mas é bem melhor para quem deposita sua fé e encontra sua força em algo maior.